Vejamos agora o segundo e terceiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos lembrar que o primeiro falou do álcool como droga pesada. Agora o segundo vai falar sobre o quê? Sobre os danos causados ao organismo. E o terceiro sobre a não proibição, como vimos naquela introdução, né, que eu criei ainda há pouco. Então, o aluno vai lá, para unir o segundo parágrafo de desenvolvimento ao terceiro, ele começa com além disso. Então, o segundo para desenvolvimento ao primeiro, ele começa com além disso, que é o elemento de coesão. Além disso, o quê? Além do álcool ser considerado uma droga pesada. Vimos que ele foi comprovado como droga pesada, comparando com a maconha, com a cocaína e com o crack, né? Fechando o parágrafo anterior, dizendo que traria, né, levaria mais tempo para estabelecer a chamada dependência química. Além disso, os danos causados ao organismo pelo abuso de substâncias etílicas são bastante graves. Tais como, o que eu tenho que pensar agora? Em enumerar quais são esses danos. Esta enumeração dos danos seria a comprovação da frase anterior e depois fazer o fechamento numa terceira frase. Então eu teria 3 frases na verdade. A primeira frase aqui, que seria o quê? Pensar em retomar, já retomamos, ela já está pronta. A segunda frase, que seria apresentar os danos causados ao organismo, e a terceira frase. O ideal é colocar ao lado, de repente você vai lá e coloca como tópicos. Quais seriam os danos que o abuso do álcool entre os jovens pode trazer ao organismo? Inchaços, dores de cabeça, tremedeira. As pessoas pensam logo na cirrose, né? Tentam logo matar a pessoa. Cirrose, problemas neurológicos, são diversos danos. Não preciso citar todos, senão o meu parágrafo de desenvolvimento também fica muito grande. Então, tais como inchaços, tremedeiras, dores de cabeça, problemas neurológicos. E aí ficaria faltando uma terceira frase. Jamais colocaríamos inchaços, dores de cabeça, problemas neurológicos, etc. Jamais use a expressão etc. Tem que citar o fato e comprovar o fato. Não devemos usar etc., reticências, entre outros. São expressões que os avaliadores acabam retirando pontinhos. São décimos que você perde ali. Redação, você cita o fato e comprova o fato. Então, antes de escrever, eu de repente vou lá, coloco ao lado da folhinha. Parei aqui, dei aquela parada que normalmente o aluno ele fica tenso, ele não sabe o que escrever, ele tem que refletir primeiro sobre o assunto. Então ele pensa lá em tópicos como tremedeiras, dores de cabeça, cirrose. Então ele já pensou em 3 elementos, inchaços, né, problemas neurológicos. Eu já tenho ideias para apresentar quais são esses danos. Só que aí eu vou precisar de uma terceira frase para fechar o parágrafo. E o que é a terceira frase mesmo? Comentário enriquecedor, síntese crítica, uma solução para o problema apresentado. O mais difícil é você ter argumentos para comprovar o fato. E aí, ó, vejam como é que é fácil, olha como é que é rápido, ó. Tá vendo? Quem dera que fosse assim, né? Com apenas um clique você fazendo a sua comprovação do fato. Mas olha aqui, ó, de maneira clara e objetiva, tremedeiras, inchaços, dores de cabeça que afetam a coordenação psíquica e motora. Aqui termina a segunda frase, que seria o quê? Os exemplos, as enumerações citadas para comprovar os danos causados ao organismo. Se parássemos aqui, não teríamos aquele número padrão de mais ou menos 8 linhas. Mais ou menos, tem que ter 6, tem que ter 7, pode ter 9, pode ter 8. Então, ficaremos com um número pequeno de argumentação. Faz-se necessária a criação de uma terceira frase, que é o fechamento do parágrafo. E o elemento de fechamento nós não podemos esquecer, está aqui, ó, o portanto. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Para o avaliador que está lendo a sua dissertação, ele nota que você abriu a frase com elemento de coesão além disso, amarrando os danos que causa o organismo ao álcool como droga pesada, que foi o parágrafo anterior. Depois você apresentou vários elementos que enumeram esses danos causados ao organismo e fechou o parágrafo. Portanto, o consumo exagerado do álcool provoca graves consequências à saúde dos jovens. É o comentário crítico. Então, eu tenho isto num total, não vamos esquecer, mais ou menos 8 linhas, num total de 3 frases. A primeira frase
Tópico frasal, retomada do argumento apresentado na introdução. A segunda frase, comprovação do fato, por elementos enumerativos aqui, a enumeração de termos, das doenças que são os danos, tremedeiras, inchaços, dores de cabeça. Notaram que nem foi colocado aqui a cirrose, problemas neurológicos, e nem citamos aqui, etc., entre outros. Apenas colocamos que afeta a coordenação psicomotora. E o fechamento, que vem por meio da terceira frase. Então já temos o segundo para desenvolvimento. Então foi dito lá na introdução que o abuso do álcool entre os jovens é muito mais sério do que se imagina. Foi dito lá na introdução que ele, na verdade, é uma droga pesada que traz danos ao organismo e que não devemos proibir. Fomos para o segundo para desenvolvimento, né? Na verdade o primeiro para desenvolvimento, o segundo da redação, e mostramos que é uma droga pesada. Comparamos com a maconha, com a cocaína e com o crack, dizendo que apenas demora um pouco mais de tempo para gerar a dependência química. Aí entramos no segundo para desenvolvimento, usamos o elemento além disso, amarramos o segundo parágrafo da redação, né, o primeiro desenvolvimento ao segundo com além disso, retomamos com o tópico frasal, mostrando que os danos são graves, apresentamos argumentos comprovadores, que são processos de enumeração, os exemplos, tremedeiras e inchaços, e fechamos com uma síntese crítica, um posicionamento crítico em relação aos danos causados ao organismo. E aí vamos para o terceiro para desenvolvimento. Lembrando, nós estamos com 3 argumentos, portanto nossa redação vai ter 5 parágrafos, 1 para a introdução, 3 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Por outro lado, o que? Além do álcool ser uma droga pesada, além de trazer danos ao organismo, por outro lado, não ocorreria ninguém proibir o álcool, porque esse não é o melhor caminho para tirar o jovem da atração pela bebida. Quer dizer, este elemento de coesão é um elemento de oposição. Apesar do álcool ser uma droga pesada, apesar de trazer danos ao organismo, não devemos proibir, porque aquilo que é proibido é desejado. Mas se eu estou dizendo que não devemos proibir, eu vou ter que comprovar o fato. Novamente com 3 frases. A primeira frase é o tópico frasal, começando por outro lado, que é o elemento de coesão. A segunda frase é o que? Esta segunda frase. Elementos, dados, comparações, justificativas que comprovem o que eu afirmei aqui. Se eu estou dizendo que não devemos proibir, eu tenho que dizer por quê. E faz-se necessário a criação de uma terceira frase para o fechamento do parágrafo. E aí é lógico, eu tenho que refletir sobre o assunto. Por que não devemos proibir? De repente, porque aquilo que é proibido é desejado. Como se eu estivesse conversando com alguém. Argumentar é isso, é expor o teu pensamento a partir de argumentos, de uma tese apresentada anteriormente. E aí veja como é que é fácil. Seria ótimo se fosse assim, né? Muito rapidinho, bem bacana. Utilizou-se aqui um elemento de coesão, o ideal seria pressão pela bebida. Né? O ideal seria investir em programas educacionais, estimular atividades esportivas e evitar as más companhias. No caso, pela bebida, é o meu rascunho, eu tenho que melhorar o texto. Ligo, não está havendo coesão, colocaria um pontinho aqui, pela bebida, uma vírgula, ponto e vírgula. O ideal seria, tá vendo? Por que eu estou usando ponto e vírgula ali? É uma falsa conclusão. Então, por outro lado, não ocorreria ninguém proibir o álcool, porque esse não é o melhor caminho para tirar o jovem da atração pela bebida. Poderia parar aqui, só que ainda é pouco para comprovar que a não proibição não é o melhor caminho. Então vamos citar elementos comprovadores. Aí eu usei um elemento de coesão aqui. O ideal seria, 2 pontos, investir em programas educacionais. Isso é bacana, não precisa proibir, basta educá-los. Estimular atividades esportivas. O esporte tira o adolescente das drogas, e o álcool é uma droga, apesar de ser lícita. E evitar as más companhias, como nossos familiares, mães, todo mundo fala. E aí, esta é a segunda frase, apresentada para comprovar a frase anterior. E aí vem a terceira frase. Como é que eu sei que aqui está começando a terceira frase? Pelo elemento de coesão, conclusivo, que é o por isso. Vocês viram que no parágrafo anterior nós trabalhamos o portanto. Aqui nós estamos trabalhando o por isso. É muito claro para o avaliador da dissertação que você está fechando o parágrafo.
Poxa, Lincoln, isso não vai atrapalhar na conclusão? Daqui a pouco nós vamos ver o parágrafo de conclusão, vamos ver que não. É importante que o segundo parágrafo tenha um fechamento, que o terceiro, se eu tiver 3 argumentos, que o quarto parágrafo tenha um fechamento. Cada parágrafo de desenvolvimento vai ter um fechamento. Não repetimos os elementos de coesão, utilizamos portanto, logo por isso. E aí, o que é a terceira frase? Na verdade, é a síntese crítica, o comentário enriquecedor, a solução. Por isso, manter a mente dessas pessoas ocupadas é uma boa alternativa para quem quer se livrar deste mal. Então agora, montamos o terceiro parágrafo de desenvolvimento de maneira clara e objetiva. Redação feita e retirada de um aluno. Então, ó, voltando aqui, nós teríamos o álcool entre os jovens, o abuso do álcool entre os jovens é muito mais sério do que se imagina. Sabe-se, apesar de ser livremente vendido, o álcool é uma droga pesada. Primeiro argumento. Comprovou uma comparação com a maconha, cocaína e crack. Fechou dizendo que, como síntese crítica, vai demorar mais tempo para a chamada dependência, né? Pelo uso, né? O abuso do álcool. E aí, entrou no segundo argumento. Além disso, os danos causados ao organismo pelo abuso de substâncias etílicas também são bastante graves, tais como tremedeiras, inchaços, dores de cabeça que afetam a coordenação psíquica e motora. Portanto, o consumo exagerado do álcool provoca graves consequências à saúde. 3 frases, a primeira retomando, a segunda apresentando de forma enumerativa os elementos e a terceira fechando com a síntese crítica. Por outro lado, apesar de ser uma droga pesada, apesar de trazer danos ao organismo, o ideal é não proibir, que é o tópico frasal. De que forma, então, se eu não vou proibir, o que seria importante como elemento comprovador para a não proibição? O ideal seria investir em programas educacionais, estimular atividades esportivas e evitar as más companhias. E aí vem a terceira frase. Por isso, que é a síntese crítica. Manter a mente dessas pessoas ocupadas é uma boa alternativa para quem quer se livrar desse mal. Não esquecendo que aqui colocaremos um ponto e vírgula para amarrar a primeira frase à segunda. Então eu teria aqui 3 para desenvolvimento. O primeiro, falando do álcool como droga pesada. O segundo, falando dos danos que causa o organismo. E o terceiro, da não proibição. É óbvio que quanto mais a gente treina, quanto mais a gente escreve, mais fácil fica na redação seguinte. Por isso é importante treinar inicialmente separadamente. Eu terminei a definição de introdução dizendo que vocês deveriam treinar tópicos frasais e a apresentação da segunda frase. E o ideal agora é vocês refazerem com outros exemplos, com outros dados, né, esse mesmo assunto. O abuso do álcool entre os jovens é muito mais sério do que se imagina. Vamos mudar de temática agora, para vermos e que vamos seguir a mesma orientação mencionada aí para o parágrafo de desenvolvimento. O assunto agora é o novo homem. A gente sabe que com o tempo, a mulher evoluiu, ela cresceu. Hoje ela faz parte do mercado do trabalho, né? No concurso público, por exemplo, hoje as mulheres estão ocupando os melhores cargos em tribunais, né? São juízas, inclusive nas polícias de todo o país. Hoje as mulheres, quem estuda para concurso em aulas presenciais, vê a sala de aula repleta de mulheres. Então, inclusive, elas fazem com que as mesmas saiam de sala, né, na verdade de casa, e entrem na sala de aula, para ocuparem os melhores cargos. Então um tema bem atual é este aqui, ó, o novo homem, um título utilizado. Que novo homem? Abrindo o texto com o avanço da mulher, eu teria o seguinte tópico frasal. É notório que o avanço da mulher exige dos homens uma reformulação de seu comportamento e sensibilidade. Então, estou abrindo o meu texto com este tópico frasal. É notório que o avanço da mulher exige dos homens uma reformulação do seu comportamento e sensibilidade. O que eu tenho que refletir agora? Eu tenho que apresentar os meus argumentos. Dentre tantos fatores relevantes, temos aquele elemento de coesão. Essa é uma questão que deve ser avaliada. Dentre tantos fatores relevantes temos, eu vou ter que apresentar 2 ou 3 argumentos que justifiquem essa nova reformulação do comportamento da mulher na sociedade,
né? Na verdade, não há mais espaço para o homem dominar o relacionamento do casal. Esse seria o primeiro argumento. Posso dizer ainda que o segundo argumento, né, seria o novo papel do homem dentro de casa, dentro da família, né? Como é que ele age com os filhos, com a mulher. Então eu estou refletindo antes de escrever, para depois apresentar esses argumentos na introdução. Então é notório que o avanço da mulher exige dos homens uma reformulação de seu comportamento e sensibilidade. Dentre tantos fatores temos, não há mais espaço para o homem que tenta dominar o relacionamento do casal. Não esquecendo que o próprio homem tem um novo papel diante da família. Já tenho dois argumentos. Não há mais espaço para o homem tentar dominar o relacionamento do casal e o novo papel do homem em relação à família. Subentende-se que no segundo parágrafo eu vou falar dessa quebra de espaço. Não há mais espaço para ele ser o patriarcalista, o dominador. E no terceiro parágrafo, no outro para desenvolvimento, um novo papel do homem em relação à própria família. Então, eu abro, né, o segundo parágrafo da redação, o primeiro para desenvolvimento, da seguinte forma. Observa-se que não há mais espaço na sociedade para o homem que julgue ser sua tarefa de guiar o relacionamento do casal. Como é o nome desta primeira frase? Não vamos esquecer que o nome desta primeira frase é o quê? Tópico frasal. Então eu tenho aqui o tópico frasal, que vai até onde? Até esse número 1, está aqui, tópico frasal. Observa-se que não há mais espaço na sociedade para o homem que julgue ser sua tarefa de guiar o relacionamento do casal. Está aqui, é o tópico frasal. Retomei o argumento, tenho que agora comprovar o fato. A ideia agora é comprovar o fato. Se eu já tenho o meu tópico frasal, de que forma comprovamos um fato? Exemplos, dados, justificativas. Aqui o aluno usou de justificativa. Cada vez mais, elementozinho de coesão aqui, o cada vez, para amarrar a primeira frase à segunda, a coesão da coerência ao texto. Cada vez mais a relação entre homem e mulher tenderá à divisão de decisões e responsabilidades. Poderia engrandecer, dizer quais são as decisões e quais são as responsabilidades. Decisões, por exemplo, a compra de um lugar para morar, né? De repente, eles se organizam para ter um novo filho, uma gravidez, a compra de um carro, os estudos entre um e outro, mas isso de repente faria com que você escrevesse muito, seu desenvolvimento ficasse muito extenso. Por isso o aluno optou apenas pela citação, ele apenas citou. Cada vez mais a relação entre homem e mulher tenderá à divisão de decisões e responsabilidades. Quais seriam essas responsabilidades? Com os filhos, com os pagamentos, entre outras coisas. E aí faz-se necessário, além da justificativa apresentada no número 2, a criação de uma terceira frase, como vimos, que é o fechamento do parágrafo. Então está aqui a terceira frase. E como é que sabemos que o aluno vai fechar? Pelo elemento de coesão. É importante utilizar na terceira frase uma conjunção conclusiva, logo, portanto, por isso, e não repeti-las. Vocês viram que no parágrafo anterior, olha aqui, no parágrafo anterior, foi utilizado aqui, para o fechamento do parágrafo, o por isso, o portanto, aqui, nos parágrafos anteriores da outra temática. Agora, estamos utilizando logo. Você procura não repetir as conjunções até no seu treinamento, mesmo com temas diferentes, mas utilize sempre uma conjunção conclusiva. E o que é a terceira frase? O fechamento. Logo, nenhum homem deve considerar essa nova realidade uma perda de espaço. Pelo contrário, é a chance de libertar definitivamente do patriarcalismo que tanto sufocou a sua sensibilidade. Essa terceira frase ficou bacana, ficou bonita. Então, abriu o primeiro para desenvolvimento, dizendo que não há mais espaço para o homem dominar o relacionamento do casal. Deu uma justificativa, dizendo que agora, entre homem e mulher, tenderá a divisão de decisões e responsabilidades. E fechou, dizendo que é uma saída para o homem, dele se libertar daquele patriarcalismo, posicionamento crítico e enriquecedor. E agora, falta um outro parágrafo. Esse é o primeiro para desenvolvimento. E vem o segundo para desenvolvimento. Está aqui. O outro assunto seria o quê? O papel do pai. Então, outro resultado dessa normalização do relacionamento se refletirá no papel do pai. Quer dizer,
além das decisões e responsabilidades do casal, o papel do pai agora será diferente. E aí você tem que ficar pensando, qual seria esse papel do pai? Aí o aluno vai lá e começa a escrever que deverá rever seus conceitos em busca de estreitar sua... E aí para. Normalmente é o rascunho. Eu não canso de mencionar isso nas aulas presenciais. É o rascunho. Você tem que se soltar. Conversando com um amigo sobre esse novo papel do pai, eu vou lá e eu não paro para pensar e citar o papel do pai como tópicos. Eu estou num bate-papo, numa conversa. Qual é o novo papel do pai? O pai hoje leva crianças às escolas. Ele participa de reuniões escolares. Ele troca a fralda dos filhos. Ele até faz comida, varre a casa, arruma a casa. Esses são os argumentos. Mas nós estamos num bate-papo. Na hora de colocar isso no papel, tem que organizar o texto. Mas isso viria onde? Na segunda frase. Eu posso citar esses argumentos ao lado para, na hora de escrever, ficar mais fácil. Você tem a visualização dos elementos comprovadores do fato. Então, eu pensei aqui... ele leva a criança à escola, ele participa das reuniões, ele ajuda a esposa nos afazeres domésticos. Só que isso viria na segunda fase, ainda falta o fechamento, que é o posicionamento crítico. Vejamos como fica a dissertação. Então está aqui, que deverá rever seus conceitos em buscar de estreitar sua relação com os filhos. Então, Lincoln, ficou errado aqui, papel do pai, deverá rever seu conceito em buscar de estreitar. Aí eu vou lá, tiro o Rzinho aqui, em busca de estreitar sua relação com os filhos. Quer dizer, na verdade, é o teu rascunho. É importante, por isso que eu deixei anteriormente escrito aqui, para mostrar que você fica querendo a frase perfeita. Ninguém vai ter a frase perfeita. De repente sai uma letrinha a mais, uma palavra a mais, você vai reescrevê-la, porque você tem um rascunho para passar limpo, que deverá rever seus conceitos em busca, tira o Rzinho, de estreitar sua relação com os filhos. Qual seria essa busca de estreitamento de relação com os filhos? Aí eu uso um elemento de coesão aqui para amarrar, tais como: qual seria essa nova busca? Frequentar eventos escolares, interagir nas brincadeiras e preparar e servir as refeições. A gente até brinca, parece até que a mulher está querendo um empregado doméstico. Na verdade não é um marido, não é um empregado doméstico. Vai até servir as refeições? Muitas queriam um marido desse. E aí agora sim eu comprovei o fato. Veja bem, o novo papel do pai é frequentar eventos escolares, interagir com as brincadeiras, preparar e servir as refeições. Jamais colocaria isso aqui, vírgula, etc. Jamais, vírgula, entre outras coisas. Erro grosseiro, inclusive utilizando a palavra coisa. Você tem que citar o fato, comprovar o fato. O fato já foi citado. Frequentar eventos escolares, interagir nas brincadeiras, preparar e servir as refeições. Isso já comprova o elemento, de tese da primeira frase. Jamais utilize a expressão etc, entre outros. Correto? E aí faz-se necessária a criação de uma terceira frase. Onde é que essa terceira frase entra? O tal do comentário enriquecedor, o tal do posicionamento crítico. Como é que eu sei que eu estou começando a terceira frase? Com elemento de coesão conclusivo. Portanto, abandona-se a ideia de que tudo isso era serviço só para as mulheres, surgindo-se uma nova geração de homens. Bacana, tá vendo? Então, pessoal, recapitulando o que é, na verdade, a ideia de montar um paradesenvolvimento, que é o mais difícil, eu tenho que pensar, refletir sobre a comprovação do que foi apresentado na introdução. Então, a introdução, o tópico frasal é a apresentação dos argumentos. No desenvolvimento, eu tenho a retomada do argumento com o tópico frasal, apresento elementos enumerativos, exemplos dados que justifiquem a afirmação anterior e fecho o parágrafo com o elemento conclusivo. Isto aparece em todos os paradesenvolvimentos. Quer dizer, professor, quando eu abrir meu segundo parágrafo, eu retomo o argumento, apresento exemplos, dados, justificativas e fecho. Quando eu abrir o terceiro parágrafo, eu retomo o argumento, apresento dados, exemplos, justificativos e fecho. Lógico, não precisa ser tudo. Só com exemplos eu posso comprovar o fato da primeira frase. Só com justificativo eu posso comprovar. Só com
dados eu posso comprovar, ou exemplos, comparações, dados e exemplos, são os elementos norteadores para a comprovação do fato. Então, para fechar esta parte de desenvolvimento, nós vamos voltar aqui em cada ponto para não ficar nenhuma dúvida. Então, eu tenho aqui, para cada ponto, uma relação importante. Veja bem. Exercício para desenvolvimento. Abrimos a redação sobre o jovem, montamos o primeiro parágrafo, dizendo que o álcool é uma droga, o abuso do álcool entre os jovens é muito mais sério do que se imagina. Apresentamos 3 argumentos. Álcool como droga pesada, o abuso pode trazer danos ao organismo e a não proibição. Falamos do álcool como droga pesada, comparamos com a maconha, cocaína e crack e fechamos, com posicionamento crítico, dizendo que mais cedo ou mais tarde o jovem ficará dependente. Fomos para o segundo para desenvolvimento, apresentamos os danos causados ao organismo e comprovamos, citando quais são esses danos: tremedeiras, inchaços, dores de cabeça que afetam a coordenação psiquimotora, e fechamos com a síntese crítica. Entramos no terceiro parágrafo com elemento de coesão. Por outro lado, amarramos cada parágrafo com elemento de coesão, dizendo que o melhor caminho era a não proibição, e citamos, comprovamos quais seriam os caminhos. E aí mostramos que o ideal seria investir em programas educacionais, estimular atividades esportivas e evitar as más companhias, como os pais sempre falam. Fechamos o parágrafo com a síntese crítica. Temos que manter a mente desses jovens ocupados. E aí montamos o primeiro para desenvolvimento, o segundo e o terceiro. Mudamos o assunto. O novo homem. Dissemos que o avanço da mulher pede que o homem reformule seu comportamento. E aí abrimos o primeiro para desenvolvimento, mencionando que hoje não há mais espaço, na verdade, na sociedade, para o homem que julgue mandar no casal. Até por quê? Por quê? Justificativa. Porque, na verdade, temos que dividir decisões e responsabilidades. E, na verdade, também apresentamos uma terceira frase, posicionamento crítico. É a chance do homem se libertar desse patriarcalismo que o tanto sufocou. E aí vamos para um outro parágrafo, segundo para desenvolvimento, ainda do assunto novo homem, dizendo que o novo papel do pai. Qual seria esse novo papel do pai? Frequentar eventos escolares, interagir nas brincadeiras, preparar e servir as refeições. Portanto, a ideia seria que tudo isso não seria só um serviço para as mulheres, e sim para o novo homem. Então, fechamos aqui o parágrafo de desenvolvimento. Lembrando, até agora, nós temos a introdução e 2 ou 3 parágrafos para o desenvolvimento. Vamos entrar na conclusão, que é o fechamento. Muito importante. As pessoas dizem que a última impressão é que fica.